Muito bom dia. Em primeiro lugar, queremos pedir desculpas pelo atraso, mas vamos começar, sem mais preâmbulos, esta conferência de imprensa pelo filme Pacificado, que faz parte da sessão oficial desta 67ª edição do Festival de São Sebastião. Para falar do filme, está connosco, como podem ver, uma boa representação da equipe. Quero apresentar, do outro lado, a produtora Lisa Muscat, produtor Marcos Telechea, o intérprete Bukasa Kabengele, o guionista Wellington Magalhães, o realizador Paston Winter, as atrizes Cássia Nascimento e Débora Nascimento, a produtora Paula Linhares e os produtores da Rena Bonoski e Joseph Carter e a diretora de fotografia Laura Merians. Portanto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, já vamos começar. Alguma pergunta? Temos por aí uma. Hi, it's Rodrigo from Brazil. I'm from Rio de Janeiro. I have two questions. The first of all, I would like to be answered to Darren and to Paxton. I can't explain you exactly why, but watching the movie this morning, I kept Akira Kurosawa in my head all the time because I felt when Jaka came out on the screen, I have the sensation I was watching a samurai. Uma sensação de que estava a ver uma espécie de samurai que saía seguindo o seu código de honra. Gostaria de escutar algumas palavras sobre a honra na paisagem do Rio de Janeiro. Eu sei que não é onde mora, mas todo o seu trabalho, especialmente se quisermos falar sobre a questão da honra e dos códigos da honra. E a segunda pergunta, se for possível, é a Débora Nascimento. O seu trabalho fantástico. Poderia falar sobre a transformação física da personagem, do corpo, porque é um trabalho excelente. Muito obrigado. Vou falar sobre essa sequência. Vou falar sobre a questão da honra para a Paston. De fato, é quando a sequência onde teve a sorte de trabalhar com Paxton, porque pude ver aspectos particulares com a música, especialmente quando conhecemos pela primeira vez a Jaka, porque é uma estrutura interessante do filme, porque começa como um filme sobre a personagem da casa e aí de repente muda e passa a ser a relação entre duas pessoas. Então eu pensei que unir estas duas pessoas, estávamos num momento maravilhoso e entre Paxton, Jaka e o seu compositor puderam trabalhar juntos para criar a relação do Jaka com o bairro e criar um excelente filme. Em primeiro lugar, é um grande... falaram muito bem, comparado com Kurosawa, que fizeram comparado com Kurosawa, como os samurais. Estava trabalhando num sistema onde tinha que fazer o que se dizia. E é parecido aqui. O poder que controla as favelas são traficantes, como sabem. Então, ele entra num sistema e está tentando sair dele ou procurar uma maneira de sair, mas é muito difícil. Disso é o conteúdo do filme, os sacrifícios e os desafios de tentar afastar-se desse sistema, desse espaço, mantendo, pela sua vez, a honra e a integridade. Faz sentido o que eu disse? Espero que resolvi a sua questão. Muito obrigado. Quando comecei o processo, falei a questão da transformação física. Tive que falar com Paxton, tinha que perder peso e quando começamos a filmar estava grávida de 2 meses e tivemos que abraçar, por assim dizer, esse corpo. Tive que abraçar todos os aspectos, por exemplo, emocionais, e por essa razão eu, como atriz, procurei essa transformação no meu interior, para poder transmitir a
isso à personagem, deixei de lado as preocupações sobre o meu corpo e a vaidade também sobre o meu corpo. Foi realmente uma espécie de presente. É o primeiro filme da minha filha que ainda não tinha nascido. Então, tive todas estas sensações e esta transformação do meu corpo. Foi dedicado para ela. Mais alguma questão? Paxton, por que não fala um bocadinho sobre o casting de Débora? Sim, no início, quando começamos com a história, queríamos fazer uma curta-metragem dentro da comunidade, porque já havia 3 anos que estava vivendo lá. Não pensávamos que ia ser uma larga-metragem, mas quando começamos a reunir as curta-metragens, vimos que havia um filme. E então tentamos trabalhar junto com os produtores para tentar criar um guião. Portanto, começou a crescer e acabou por ser um projeto maior. E numa certa altura, uns produtores que ligaram-me que havia uma excelente atriz que queria trabalhar. Eu estava emocionado até que vi no Google e vi ela. E então disse para ela: leu o guião, olha para esta beleza. Não posso trabalhar? Não, mas o produtor quer que seja ela. Então liguei para ela e tive que lutar. Tive que lutar muito. 4 reuniões para dizer: eu sou uma atriz, eu posso transformar-me. E lutei por isso, desde o início da minha carreira também. Então, não posso agradecer mais. Chegaste com uma boa apresentação e muita documentação. E eu pensei, tens que conseguir a melhor maquilhadora do país para estragar a imagem dela e para interpretar esse papel. Temos também aqui outros intérpretes do filme. Queríamos também que nos contassem como foi esta experiência de trabalhar neste filme. Para os atores, isto é para os atores, Alguma pergunta em especial? Bom, prazer, sou Bukasa Kabengele. Na ocasião, eu estava fazendo uma série na TV Globo e, pelo que eu tinha entendido, eu não tinha condição. Eu acho que até conversei com o Pax, porque, na verdade, já tinha quase que um outro protagonista, que não seria eu. É verdade. E eu não sei, por algum motivo, eu tive um feeling e eu já estava no outro trabalho e talvez as agendas batessem. E eu comentei com a produtora de elenco, que estava fazendo o casting. Falei, não vai ser por causa de 5 dias que a gente vai ter um problema. Se for para ser eu, serei eu. E na segunda chamada para o teste, eu insisti, mas ela falou: Bukasa, não tem como, você já está num outro trabalho, as agendas não vão bater. Eu falei: não, eu tenho que fazer, eu estou sentindo alguma coisa. E aí eu insisti e fizemos o segundo teste, e parece que depois desse segundo teste alguma coisa aconteceu que aceitaram esses 5 dias que eu não tinha, porque eu estava num outro projeto. E fiz uma vida louca, né? Estava ali fazendo um trabalho na Globo e entrei no trabalho, insistindo por um feeling que eu senti. Eu acho que houve uma alquimia muito bacana para poder mergulhar nesse personagem Jaca, onde eu tive a experiência de passar alguns dias na favela, né? Pedido para viver essas questões. E a gente fazer com que esse personagem viesse. Eu acredito que os personagens, independente das técnicas que a gente possa usar para trabalhar, em algum momento eles nascem com a vida e com a alma como se fossem reencarnações em nossos corpos. E eu acredito que eu tenha conseguido reencarnar esse Jaca. Muito bem. Prazer, meu nome é Cássia. Então,
Fazer esse filme para mim foi muito gratificante. Sou muito grata pelas pessoas que me deram essa oportunidade. A ele, que já conheço há bastante tempo. E por conhecer pessoas maravilhosas como eles. É isso, eu sou muito grata, muito mesmo. Fazer esse filme para mim foi muito importante. Minha mão tá suando. Enfim. É isso. Foi muito bom, muito legal estar aqui hoje com vocês. É isso, gente. Tô tremendo. Linda. So Obrigada. one thing about, when we started to sort of do tests with some of the youth in the favela, and we were working with somebody else, but she was there, and that kid for some reason. Quando estávamos a trabalhar nas favelas, estávamos trabalhando nas favelas no casting, ela não fala muito, como já puderam ver. Kásia, estás vendo isto? Há alguma coisa que pensas que podes fazer? E ela disse no casting, queres fazer? E ela assim acenava, olhava para todos os lados, mas afinal foi fantástico. Todos olhávamos uns para os outros e dizíamos, está interpretando também. Não, estava sendo ela própria, ela mesma. Havia uma cena em que havia uma atriz lendária, não sei se conhecem, Orfeu Nero, que ela interpreta a avó. E nesse momento tem 9 anos, que está lendo o guião e deixa e digo, então, leste? E ela acena. Compreendeste? E ela disse, compreendes? Tu compreendes? Tu compreendes? Porque é a vida dela, como não vai compreender? Mais alguma pergunta? A Cássia ela não fala muito, ela fala muito com os olhos, né? Ela não é de muita palavra, ela sempre está falando com os olhos, né? Essa é a Cássia. Boa, Mari. Sí, teníamos pregunta ahí. Una pregunta para Alnaski, queria saber qual o seu vínculo com este projeto, como surge e se esta experiência, produzir este filme é um aspecto pontual, produzir isto no Brasil, ou tem a previsão de fazer mais filmes fora dos Estados Unidos, ou concretamente no Brasil. E é o realizador, porque disse que estava vivendo na favela, gostaria de saber se poderia explicar mais um pouco de onde surge este projeto, porque está vivendo lá, e também o tema de como influíram as Olimpíadas em como foi vivido tudo isto. Eu fiz cinema em Istambul em 2001 com o Requiem for Dream, e havia uma pessoa que falava turco com toda a gente. E era o americano dos olhos azuis e cabelo loiro. E nós ficamos amigos. O Paxton era jornalista e um realizador de documentários na Turquia durante 18 anos e ficou apaixonado pelo Brasil. Depois foi para o Brasil, começou a falar português, entrou a viver nas favelas e aí ficou a ser parte daquela comunidade e, pela sua vez, mantivemos uma amizade e boa relação durante muito tempo. E Paxton queria fazer um filme e eu disse, bom, onde tu estiveres, estou certo que é um filme. Então podemos tentar fazer alguma coisa dentro da sua comunidade. E acho que Paxton é um espírito singular neste planeta, pode ir a qualquer sítio e fazer amigos em qualquer sítio e faz parte da comunidade global. E quando começou a contar alguma coisa sobre este projeto, reconheci que seria uma perspectiva interessantíssima, porque conhecia as sensibilidades do Paxton e a penetração dele na comunidade, porque já vi no Rio, quando visitei Paxton, tudo começou a juntar-se. E era compreensível quando vi as fotos e as imagens da casa e do resto do grupo. Não tinha intenção de entrar na favela. De fato, fiquei apaixonado por uma pessoa brasileira e depois a relação
foi antes do Mundial e da Olimpíada, e os aluguéis eram muito altos, eu queria voltar a casa, mas que já conhecia a Marga, disse, entra na comunidade da favela. E eu disse, fantástico, obrigado, mas não. So I was like, that's a little too intense. So, but then Isto é intenso demais para mim. Depois pensei, por que não? Por quê? Porque tenho medo. Depois, tudo o que valeu a pena na minha vida é enfrentar os medos. Então vou fazer durante 5 ou 6 meses, até que os aluguéis sejam mais baixos. Mas depois a comunidade ficou aberta para mim. Isso é um nexo de relações. Isso é a comunidade. Depois de 6 meses, não queria sair. Afinal, foram 8 anos. Não quis sair daí. O projeto começou depois de 3 anos, quando começamos a ter acesso a mais histórias, mas realmente eu escutava. Fazia muitas perguntas, eu escutava, eu ouvia, tentava compreender e ver o que queríamos fazer. O que quisemos foi contar histórias que não necessariamente se tinham representado. Para mim, realmente, eu era um canal, era uma via para escutar, fazer perguntas e fazer tudo desta forma. Eu realmente, não sei se viram no Marla, o produtor pode dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Eu conheci o Paxton tem alguns anos também. Ele falou sobre um pouco dessa relação que ele teve anterior. E eu conheci através do amigo Joe. E eu convidei ele para vir morar lá na comunidade. Né? No início foi meio engraçado, né? Porque ele... na comunidade, cara, que isso? É porque é diferente, né? Quando se fala em comunidade, as pessoas, pô, Rio de Janeiro, Brasil, favela, cara, vou morrer, pô. E foi justamente isso que ele pensou, né? Mas ele viu que a comunidade tem esse conceito realmente de comunidade de abraçar. Né? Você, quando entra na comunidade, as pessoas te abraçam, tem um zelo, um cuidado com você. Foi isso que fizemos com ele. No entanto, ele está lá até hoje, não quer mais ir embora, né? com certeza não. Não foi o Jaca. Não foi o Jaca. Não foi? Sí, bien, teníamos pregunta aquí. Mais alguma questão? Em primeiro lugar, parabéns. O trabalho dos atores é espetacular. A primeira pergunta para Darren, até que ponto esteve envolvido no projeto, na filmagem? E a segunda pergunta, para Paxton. Fiquei surpreso pelo plano onde podemos ver o estádio com os fogos de artifício. Quando foi feito isso? Obrigado. Isso foi tudo o orçamento do filme. Isto é, os fogos de artifício. Excelente imagem. Não, está exagerando. Não é uma imagem real das Olimpíadas, são efeitos visuais. Pode interpretar como quiser, mas Paxton, este é o filme do Paxton, ele filmou. Eu sou um amigo que ofereceu uns apontamentos e umas ideias. Deu mais do que algumas ideias, deu muitas ideias. Bom, eu quis incentivar e dizer que podia filmar e para obter o resultado que teve. Relativamente às imagens dos fogos de artifício, sabíamos que queríamos fazer nas Olimpíadas. Eu liguei para um amigo que tinha uma câmara. Então, levamos a casa a uma favela perto onde foi as Olimpíadas. Foi 2 anos antes de filmar. Mas sabíamos que queríamos isso e fizemos essa imagem e guardamos, porque sabíamos que não íamos poder conseguir depois. Desculpa, sorry again. 2 more questions, if possible. Desculpa, 2 perguntas. Queria escutar os produtores brasileiros do filme. Como já falamos, queria saber como chegou, como deu vida ao projeto e também a imagem, a relação. I have a question for you.
Como foi para si, para você? Já dissemos o nome de uma das atrizes, Lia Bacia, muito conhecida de sempre. Por que foi importante ter uma deusa da interpretação? Não sei se os públicos europeus conhecem, mas Léa Garcia é um pilar do cinema brasileiro desde o ano 64. Portanto, qual foi a importância para você que ela estivesse no projeto? Tudo bem? Muito obrigado. Muitas graças. Muito amáveis todos. Graças por invitar-nos. Agradecemos, muito obrigado por nos terem convidado. Vou falar português, acho que será mais fácil para me exprimir. Portanto, todos compreendem melhor. Eu queria, antes de responder a tua pergunta, agradecer todos que estão aqui, todas as pessoas que fizeram parte disso, porque foi um processo muito difícil. Né? Foi um processo demorado, foi um processo que a gente esteve num lugar também não muito fácil, né, de controlar, fora do nosso controle. Agradecer a todos que vieram aqui nos prestigiar, do nosso crew e do nosso cast. E eu acho que essa pergunta, de onde veio, ela é interessante ser respondida pela Paula, minha sócia, que tem uma história até legal para contar para vocês. E como uma mulher, né, e a nossa protagonista também é uma mulher, eu acho que seria legal ouvir das palavras dela. Oi, tudo bem? Eu vou responder em português também, que para mim fica mais fácil. A nossa escolha... Primeiro, a gente recebeu da UTA um roteiro, que, a princípio, a gente falou, um outro favela movie, não dá. Daí, vamos ler, vamos dar a oportunidade de ler esse projeto. E começamos a ler, e eu liguei para o Marcos no dia, eu lembro, e falei assim, nossa, a gente tem um primeiro filme na favela sobre mulher, contando a história de uma mulher, o struggle, a dificuldade que é para uma mulher viver nesse environment, nesse lugar. E nisso a gente conheceu o Paxton, e como todos podem ver aqui, essa pessoa realmente é uma pessoa iluminada, o que ele faz é genuíno. Ele nos ensinou e deu oportunidade, abriu portas para a gente entrar nessa comunidade de pessoas inacreditáveis, são criadoras, sobreviventes, eles se superam e ensinaram todos nós a sermos pessoas melhores. Então, esse projeto, a nossa escolha como produtora de realmente investir e ir atrás, junto com a Fox, foi de contar uma história para esse mundo que, no fundo, não é só no Rio que acontece. Essa mesma situação a gente vê em vários lugares do mundo, e é uma urgency, é um momento de todos nós acordarmos para essa informação. Então, essa é a nossa escolha, e muito obrigada a todos aqui. Temos, inclusive aqui, que não puderam estar aqui, todos fizeram parte disso. Muito obrigada, Ricardo, enfim, nossa equipe toda. Se a gente for fazer um discurso sobre todos que nos ajudaram aqui, vocês vão ficar até amanhã escutando a gente, que é muita gente que abraçou isso. Por isso que a gente, né, chegou no resultado que a gente chegou. Eu acho que a gente está muito contente. E outra coisa que eu sei que foi perguntado com a ligação com o Darren, acho que ele foi bem claro, ele conheceu o Paxton há muitos anos atrás, ele viu o talento do Paxton há muitos tempos atrás e trabalhou todo o processo com a gente, no projeto, com o Paxton. E, imagina, a gente tem assim, é uma honor em trabalhar com uma pessoa como ele, consagrada. E, enfim, aprendemos muito nesse processo todo. E com a Lisa, nossa produtora, que nos ensinou muito. É uma super produtora indie. Aprendemos muito com ela. Muito obrigada, Lisa. Agradeço essa pergunta e agradeço ter levantado essa matriarca que é a Léa Garcia. Esse filme, a meu ver, tem uma peculiaridade. Esse filme coloca no lugar de protagonismo pessoas que no Brasil são excluídas. Quando a gente fala de favela, a gente fala de uma comunidade negra. O Brasil é um país que tem 54% da população negra. É
é o país com a maior população negra fora do continente africano, que só perde da Nigéria. Essa população, os seus jovens, vivem uma mortalidade que chega a números assustadores e que o mundo não conhece. Essas pessoas só aparecem quando se fala a parte pejorativa, no sentido de colocá-las na criminalidade, o que não é verdade. É uma questão social muito grande e essa população toda vive por conta de um país que é extremamente racista e excludente. Esse filme tem protagonistas que colocam o protagonismo da mulher, do homem negro, e que coloca, acima de tudo, as relações humanas e sociais. O que atinge as pessoas, a meu ver, são essas relações. É um filme que teve a coragem de entrar numa favela e não colocar o foco, a arma, os tiros, as explosões. O mundo está doente, porque o mundo está carente de amor. Então, a gente só consegue atrair, a gente só consegue tocar. Eu acredito que esse filme só tenha chamado a atenção. Um filme que foi muito difícil de ser feito, um filme que foi feito com muito amor, um filme que foi feito no meio de tiroteio. A gente viveu isso. A gente deu as mãos uns aos outros para conseguir fazer. Eu cheguei num lugar onde eu fiquei assustado, porque nesse lugar, todo dia, nesses 2 meses que eu fiquei hospedado, onde eu fiquei dentro da favela, eu ouvia tiros todos os dias, metralhadoras. Uma violência contra seres humanos, uma violência contra negros, homens e mulheres, que se matam, que trabalham. Então, esse filme, para mim, ele ocupa também esse lugar, esse olhar. E fico grato você ter lembrado da Léa Garcia, porque ela é um símbolo dessa mulher, dessa mãe, dessa matriarca, dessa africanidade brasileira. Então, de alguma maneira, o filme traz isso. Ele diz o seguinte: para as histórias chamarem a atenção, não precisa ter tiro. Precisa ter relações humanas, precisa ter amor e precisa ter essa cumplicidade. O que humaniza é o que nos faz ter... é o que nos atrai. Então, quando você dá oportunidade para as pessoas fazerem personagens verticalizados, humanos, aí a gente consegue entender que nós temos pessoas capacitadas. O que falta no Brasil são oportunidades. E a população negra tem poucas oportunidades, mas são extremamente capazes, como vocês viram e vocês estão vendo. E eu agradeço esse olhar, porque no Brasil estamos vivendo um momento ímpar e eu tenho certeza que com esse carinho a gente ajuda a mostrar para o nosso povo também que, pela cultura, pela educação, pelo amor, a gente transforma o mundo. Quero cumprimentar aqui as palavras do Bokassa, né? Porque normalmente filmes de favela sempre mostram tiroteios, né? Filme de favela é sempre isso, tiroteio, o fulano morreu, a polícia entrou, né? E nós queríamos contar uma outra história diferente disso, né? Com outro olhar que... Normalmente, quando se escreve filme de favela, é contado por gente que nunca morou lá. E nós queríamos fazer isso diferente, queria mostrar o nosso olhar. E esse filme justamente é isso, é contado por pessoas que moram lá, por pessoas que vivem lá, que entendem o que acontece lá. Esse é o diferencial do nosso filme. O filme não é do Paxton, o filme não é do Marco nem da Paula, o filme é da comunidade, porque a história é nossa. É história por quem vive lá. Esse é o nosso filme. Esse é o filme do Morro dos Prazeres. Sí, tenemos aquí. Temos aqui, olá, eu queria perguntar se no filme
há imagens de arquivo, porque há algum momento em que vemos entrar a polícia na favela e o tratamento da imagem parece diferente, parece antigo, mas não sei se é por causa da filmagem. E também comentaram que queriam saber com quantas pessoas falaram das favelas, como viveram os relatos das pessoas, porque há momentos em que parece que há pessoas que estão com as suas crianças, com as mochilas das escolas, se falaram muito com essas pessoas que moram lá e que sofrem tudo isto que já comentaram. E quanto contribuíram para o que seria, afinal, o conteúdo do filme? A primeira parte da pergunta sobre a metragem de arquivo, isto foi filmado com o iPhone durante uma operação em que 3 pessoas dispararam e morreram. Foram 4 dias antes da Copa do Mundo. E como desenvolvemos a história muito com as pessoas da comunidade, o guião, a história, os exteriores, todos os atores, incluindo a Cássia. Cada departamento tinha contratado 2, 3 pessoas da comunidade. Muitas das coisas continuam trabalhando na indústria e não há forma que pudéssemos filmar prazeres se não tivéssemos tido esse tipo de apoio e colaboração. E a comunidade, normalmente, ajudaram em todos os aspectos. Não é fácil filmar lá, mas abriram as casas e se tinham que calar, calavam, porque a favela não é um sítio muito caladinho, não é muito tranquilo, mas houve muito apoio. Eu gostaria que respondesse a isto, por exemplo. Sim. Então, realmente é meio complicado filmar na favela, porque a favela está viva, né? Tem comércio 24 horas, tem gente transitando 24 horas, né? Assim, se você controlar isso, é meio complicado. Então, o que aconteceu foi que pedimos apoio de parceiros que vivem lá, e foi eles justamente que nos ajudaram a controlar esse momento, né? Quando precisava que calar alguém, ele pedia essa ajuda, e também a comunidade abraçou o projeto, né? A favela abraçou, porque para a gente assim, foi interessante ter esse projeto lá, porque é raro. O único projeto que eu lembro de ter feito lá com um grande impacto foi acho que o Tropa de Elite 1, o primeiro, que teve esse impacto grande. Depois disso não teve mais, não aconteceu mais nada de momentos lá assim, né? And I think because of Maga's collaboration, Devido à colaboração com a Marga e Cássia e todas as outras pessoas da comunidade, a comunidade sentiu-se como se fosse o seu filme. Era a pertença deles. Nós, também produtores, e buscamos essa autenticidade em todos os nossos departamentos. Em vez de a gente ter um terceiro assistente, a gente contratou pessoas da própria comunidade. Então, desde na parte da produção, na parte de câmera, na parte de elétrica, figuração, então, muita gente, né? Muita gente participou do filme, eu acho que mais de 200 pessoas da comunidade dos prazeres. E alguns deles, eu tenho a felicidade de falar aqui que continuam engajados no mercado, continuam trabalhando. Então, essa oportunidade que eles receberam, eles levaram adiante. Então, tem muita gente que hoje está fazendo comercial, está fazendo cinema e está fazendo televisão. Cássia, now that you've seen the film and went through the experience. Just 1 second, Lisa, because she's not understanding. Yeah, you can say it again. Cássia, now that you've seen the Sí. film and went through the experience. Oh, here. Sí, could you speak to the microphone, please? Because the translator. I just wanted to ask Cássia. Queria perguntar a Cássia, e agora que vi o filme e a experiência com todos, com Marga, com Paxton, com Bokassa,
com a Débora também, qual é a sua resposta na sua vida de ter participado como uma força criativa no filme? Como é que se sente depois disto? E agora, e através do filme, como compreendeu, como viu, ou como se transmitiu, como viu que se transmitiu a vida da favela? Paxton, qual é a pergunta? O que achas do filme, depois de ter visto o filme? O que achas do filme sobre como... Como retrata a vida? O que achaste mais importante? A transformação? E quando eu vi o filme, eu nem me reconheci, né? Quando a gente começou, foi difícil de começar. A gente gravava com o iPhone dele. E eu tá vendo isso, para mim, é muito gratificante e muito importante para mim. E mudou muita coisa na minha vida, muita coisa, sabe? Eu tô nervosa. Posso falar? Enfim. Não. Wait. Não. Você pode repetir? Não, só quando você viu o filme, o que você acha, como é refletir a vida real na favela, como você sentiu? Quando você viu o filme com sua mãe, o que você acha? Eu espero que, como esse filme deu bastantes oportunidades, espero que continue me dando bastantes oportunidades, abrindo várias portas para mim, que, se Deus permitir, né? Enfim, eu só sei agradecer a vocês. Mais nada, desculpa. Mais nada. E é isso. Mas você acha... Respecto a... Eu tô suando muito. Normal. Você gostou? É só comer. Amei. Foi lindo. Respecto a esta pregunta última, quizá también... Com relação a esta última pergunta, como está aqui a diretora de fotografia, a Laura, poderia também explicar como foi a filmagem, os desafios sobre localizações, por exemplo, neste bairro, nesta favela? Part of it, like everyone was saying before, is like being part of this community and being embraced by the community. A comunidade abraçou-nos. Eu já tinha conhecido o Paxton 2 anos antes da filmagem e comecei a filmar exteriores e a fazer parte desse mundo que íamos captar. E era importante para nós sentir-nos cômodos lá. É um lugar com muitos desafios. Tivemos que entrar a equipe, logisticamente também, não há transporte, portanto, havia muito trabalho manual, tínhamos de transportar tudo com as mãos e parte do desafio também foi necessário fazer tudo isto para contar esta história. Sim, é muito físico, como podem ver. Tem todas aquelas escadas que tínhamos que subir e descer e no início algumas pessoas diziam: não posso trabalhar com uma diretora de fotografia mulher na favela porque ia ser muito físico e a câmera pesa muito e há muitas escadas
mete a Laura num ringue e luta com ela e vamos ver quem ganha. Mas é realmente uma guerreira. Temos tempo para mais uma pergunta? A última. Foi mencionado aspecto de coisas duras, mas eu quero perguntar ao diretor e aos atores que foi o mais difícil que tiveram que fazer na filmagem. Numa certa altura liguei para o Paxton, que depois do tiroteio estavam deitados no chão porque havia um tiroteio. Quando liguei para ele, para vocês verem, são coisas pequenas que não escutaram, mas isto realmente aconteceu durante a filmagem. Era para proteger o lugar, foi muito duro. Quero falar sobre quando teve que deitar no chão. Bom, foi eu e o Guilherme, esse rapaz pequeno que está aqui na minha frente, e tem 2 metros de altura. A gente estava na base embaixo do morro, e a Lisa tinha acabado de sair, lembra? E a gente tinha 2 bases, né? Uma base no morro e uma base perto da favela. E Paula estava na outra base. E, do nada, a força especial da polícia entrou, estávamos todos em cima, Ricardo Van Steen e a equipe toda, tinham 200 pessoas em cima do morro, quando a tropa de elite da polícia do Rio de Janeiro entrou na favela. E a gente foi falar com eles, eles responderam: não te preocupa que a gente atira bem e não vamos acertar nenhum de vocês, de uma forma tirando sarro, e que tu não devia estar fazendo nada aqui, tu não devia nem estar aqui. Tínhamos essas pessoas lá em cima, então saímos correndo para avisá-los que ia começar um combate armado. No meio dessa escada que nós subíamos, a gente começou a escutar um barulho atrás da gente. E eles estavam usando a gente de escudo para entrar, para subir a escada. Bom, deu tempo de chegar, todos nós nos escondemos, deitamos no chão, tiramos câmera e tudo de cima de telhado, onde estávamos filmando naquele momento, com uma troca de tiros que durou, Ricardo, 40 minutos. E de armas pesadas, do tráfico contra o esquadrão de elite da polícia. And I have video actually of Kasia looking at everyone laying on the floor, laughing at them. A Cássia estava rindo, todos estavam deitados e a Cássia estava rindo deles. O nosso amigo Joseph, que está lá, quando todos estavam deitados também no chão, ele saiu atrás da tropa de elite com uma câmera, registrando o momento. Acho que o momento the most significant, em espanhol, abriram um caminho à polícia e como a rua era muito estreita, a equipa teve de estar de um lado e do outro. E a polícia passava pelo meio e todas as pessoas com os braços no ar, com a equipe no alto para mostrar que não estavam armados, e a polícia entrava e eu simplesmente segui. Eu queria responder a sua pergunta, que também achei muito sensível essa pergunta. O que foi mais difícil? Para mim, como ator, o meu desafio era tentar, a cada momento, sair do estereótipo, sair da caricatura. Porque a gente estava num lugar onde pessoas vivem, onde pessoas são... Eu fiz questão de fazer muitos laboratórios. Comecei passeando com o produtor Joey, onde fui para algumas favelas. O que eu encontrava? Crianças sem pai, sem mãe, carentes de tudo, morando com porcos, com sujeira, sem dignidade, sem condições, numa carência de cultura, de amor, de tudo. E
e eu via, tal como a Cássia, com 13, 14 anos, elas com conhecimento e um amadurecimento, porque a infância foi lhes tirada de alguma forma. Então, eu me perguntava, como é que eu vou fazer para poder entrar nesse lugar? Porque a gente está num lugar que a violência está estampada, ela está em tudo. A dignidade humana foi tirada, é tirada a cada momento. Então, eu falei para o Pax uma hora, eu quero circular, quero entrar aqui, eu quero dormir aqui, como é que eu faço? Não, eu tenho um colete, não, mas com colete eu não me sinto. Aí, uma hora, o Pax falou, Bucaça, todos já sabem quem é você aqui. Então, eu queria tomar cerveja. Então, várias vezes saí para tomar cerveja com o Pax, porque o que me interessa é a parte humana. E nesse momento que eu consegui me despir, consegui em algum momento tirar minha vaidade, colocar uma bermuda, eu consegui ter medo, porque tinha horas que eu falava, meu Deus, eu estou desprotegido, para poder tentar entender como é que as pessoas, no meio de tanta violência, acham a sua dignidade. Porque, para mim, esse filme, em algum lugar, ele tem uma camada que ele está falando do amor. Esse filme tenta falar de como as pessoas resgatam o amor, sendo que essas pessoas, as crianças, não têm pai, os pais morreram, um está na cadeia, um não consegue emprego na rua, outro está no tráfico, outra a polícia mata. Como é que você cria dignidade nisso? Como é que você acha os elos das famílias? E aí, como é que você entende que essa comunidade sobrevive? E quando você chega lá, você entende que você vai descobrindo que eles se abraçam, são unidos. E uma vez eu estava falando com um dos meninos traficantes, ele falou, pois é, as pessoas choram quando matam seus policiais, mas ontem mataram o nosso, eu também chorei. Aí eu olhei nos olhos dele e falei, nossa. Aí tinha uma cena de um filme que eu não entendi, o Pax falava, o Jaca vai carregar uma geladeira e subiu uma escada imensa. Eu falei, mas é real isso? Não, ele vai carregar uma geladeira. Eu falei, não é possível isso, carregar uma geladeira. E aí, um dia, a gente tomando cerveja na comunidade, eu dava com o Pax ali, bebendo cerveja, conversando, porque eu queria entrar nesse lugar. De repente, quando eu olho, tinha uma pessoa magra, apareceu com um fogão imenso nas costas e subiu uma escada imensa. Eu falei, Pax, é a cena! E é isso. Esse para mim foi o grande desafio. Desconstruir qualquer tipo de caricatura ou de imagem que se criam de uma comunidade, porque as pessoas não sabem o que é estar lá dentro. E tivemos a oportunidade, o aprendizado de estar lá dentro, né? E eu espero mesmo, você também como mestre ali, me dando apoio, espero ter conseguido um pouco desse olhar, porque ele representa e diz, é uma voz que fala, que dá uma dignidade, que dá uma voz para várias pessoas que não são ouvidas, que são excluídas. Por isso é tão importante, nesse momento, ter saído do foco dos tiros, dos bang-bangs, etc. Nada contra, mas, enfim, tudo contra também. Mas eu vi que o grande olhar foi se procurar entender as relações humanas. E elas existem. Elas existem. Infelizmente, Quero te cumprimentar. elas não são olhadas como deveriam ser olhadas. É isso. Quero embarcar aqui na fala do Bocaça sobre a questão dos tiros, né, na favela. Isso acontece quase que todos os dias. Quase que todos os dias morre gente lá e isso não é noticiado, né? Inclusive, tem um jovem que participou desse nosso projeto que, por falta de oportunidade, entrou para o tráfico e, há 2 semanas, veio a falecer. É isso que acontece. Não temos oportunidade, sabe? O Estado lá não entra. É um lugar que é esquecido.
sabe? É isso, queria só complementar essas palavras. Maga, eu acho que ele não é esquecido, ele nunca foi lembrado. Verdade. Boa. When I went there to shoot, I came without any prejudgment. Eu cheguei sem nenhum preconceito, com a mente aberta, para ver essas mulheres, como interagem entre elas, como criam os filhos, as filhas, seus filhos, suas filhas, e como sentem a maternidade. Eu sentia muito comovida. E todos os aspectos duros e todas as questões que têm, isto é, amam seus filhos e fazem tudo o mais possível e lutam para criar os filhos. E como fazem? Fazendo, sobrevivendo. Portanto, isto foi o mais difícil para mim. Eu estava grávida e dizia, meu Deus, vou ter sentir-me se fosse como elas, mas numa posição diferente. Eu também vou ser mãe. E que faria eu para minha filha ou para meu filho? E para mim mesma. Portanto, isso foi para mim o mais importante. Já só nos falta agradecer por terem vindo o filme e desejar muita sorte na premiere desta tarde. Muito obrigado.